Os bolsonaristas ficaram furiosos com o Gustavo Lima, que anunciou a sua candidatura à presidência da República. Nicolas Ferreira fez um vídeo todo passivo-agressivo, com a situação, por óbvio, muito mais passivo do que agressivo. Estamos falando do Nicolas Ferreira. Mas o Bolsonaro foi pego de surpresa, porque o Gustavo Lima tinha falado dias antes para o ex-presidente que a candidatura dele seria ao Senado. A gente tem que analisar alguns pontos. É óbvio que o Gustavo Lima não vai sair candidato a presidente, ele está segurando vaga para o Ronaldo Caiado, que foi cassado e está inelegível nesse momento. Mas é muito interessante ver esse fenômeno pós-Bolsonaro, essas figuras esdrúxulas achando que eles podem levar adiante candidaturas presidenciais. Semana passada foi o Danilo Gentili, da Atena, quis sair, e quando saiu se lascou, foi desmoralizado, perdeu emprego. Então é uma palhaçada, eles acham que fazer política é algo fácil. Só que o Gustavo Lima, tendo traído o Bolsonaro, também revela todo o enfraquecimento de Bolsonaro nesse momento. E o enfraquecimento do ex-presidente é importante justamente para definir onde Bolsonaro será julgado. Se ele vai ter um julgamento rápido na primeira turma ou se ele vai ter um julgamento mais arrastado no plenário completo. Qual a sua opinião sobre o Nicolas Ferreira? Você acha que ele foi mais passivo ou mais agressivo? E o Ronaldo Caiado? Ele fez uma jogada casada com o Gustavo Lima? O que você acha dessa candidatura? É só uma estratégia? É um enfraquecimento do Bolsonaro? Quero saber se o Gustavo Lima tem alguma chance. Você acha que ele vai prosperar com essa candidatura? Se você acha que é uma grande palhaçada, Bolsonaro, Nicolas e Gustavo Lima, deixa o like no seu vídeo, em protesto a essa candidatura palhaça e se inscreva no canal. O Gustavo Lima, ele fez o anúncio que ele seria candidato à presidência da República em 2026, porque ele tem muito a contribuir. Ele tem um conhecimento muito vasto e ele tem demais a contribuir com aqueles dentes dele extremamente falsos e todo aquele rosto muito mal harmonizado. Por sinal que você vê que o rosto dele harmonizado não foi uma harmonização facial que nós podemos chamar que foi harmoniosa, que foi natural. E agora ele concedeu essa entrevista ao Metrópolis e falou que ele vai ser candidato como uma alternativa para unificação ao país, colocando os seus conhecimentos à disposição da população. Aí veio o Nicolas Ferreira, que ficou meio fulinho e fez um vídeo todo passivo, agressivo, mas como eu falei pra vocês, um vídeo muito mais passivo do que agressivo, óbvio, né, vindo do Nicolas Ferreira. E eu vou mostrar o vídeo pra vocês, que ele publicou na rede social, e me dá uma raiva que o cara ele não consegue abrir a câmera e conversar com vocês como eu tô fazendo aqui agora. Ele vai, fala um pouquinho, ele olha pra baixo e dá um pause. Ele olha pra baixo e dá um pause. Você vai ver que ele vai fazer assim, ó. Quando a gente dá um pause no vídeo, tem um pernilongo aqui, ó. A gente olha pra onde vai pausar, porque senão você vai clicar fora. Então ele vai fazer, várias vezes você vai olhar ele fazendo assim, ó. Aí ele volta. Pausa de novo. Aí ele volta. É irritante. Olhem só. Gente, que cachaça é essa que o Gustavo Lima tomou? Que agora ele quer virar presidente. O cara é o maior cantor estourado do Brasil. Viu o olhinho dele? Não precisava arrumar problema nenhum pra cabeça e agora tá dando sua cara a tapa pra entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia da posse. A embaixada chegou. A primeira dama atual é a Janja. Uma talvez seria a Andressa Suíta. Assim, né? Com todo respeito, Gustavo Lima. Se colocar o Leonardo de vice, então, acaba. Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz quando alguém quer entrar na política, porque é o que eu sempre falo. Precisa entrar homens de coragem dentro dessa bagaça chamada política. E ele, desde o início, se posicionou publicamente em favor do Bolsonaro em todos os momentos. Mesmo estando no meio mais mimizento e cancelador do mundo. Mas o Gustavo Lima é incancelável. Ele é tipo um Neymar, mas tipo do sertanejo. E se o sistema... Não, chega de ver esse menininho aí falando esse monte de groselha e babaquice. O que ele acha que ele é engraçado é nada, né? Tá fulinho da vida porque o Gustavo Lima pode sair como candidato e não vai. O que chama atenção, né, é esse efeito Bolsonaro do pós-2018. As pessoas não, essa bagaça que é a política... Cara, palhaço. Não há bagaça nenhuma. É um jogo de interesse. Mas depois que o Bolsonaro foi vitorioso, essas figuras esdrúxulas acham que elas podem disputar e vencer. A gente sempre teve essas figuras esdrúxulas, né? O Emael, por exemplo, Silvio Santos, em 1989. Mas depois que o Bolsonaro venceu, eles acham que podem mesmo viabilizar uma candidatura. Eles acreditam que é uma coisa fácil, uma coisa trivial. Mas é claro, né? O Bolsonaro
ia para reunião ministerial aparecia em público vestindo camiseta falsificada de time de futebol, chinelo de dedo, destruindo as liturgias do cargo. E é claro que qualquer pessoa vai falar, se esse boçal foi presidente da República, eu também posso ser. E o Bolsonaro, na hora que ele foi escolher os ministros, nós demos o exemplo aqui do cavalo incitatus, do Calígula. Calígula colocou o cavalo para ser senador para mostrar que qualquer animal poderia ocupar aquele cargo. E o Bolsonaro foi a mesma coisa, qualquer animal pode ocupar esse cargo. Então colocou lá o Weintraub, que péssimo ministro da Educação, tem o Lattes pior que o meu, não posso falar isso porque ele fica chateado, mas ele tem. Damares Alves, quais outros? O outro ministro da Educação antes do Weintraub, vários e vários, Pazuello. E aí nós temos que aguentar figuras como Danilo Gentili, falando semana passada, Datena, que ficou falando várias vezes que seria candidato, Gustavo Lima agora. Então vai lá, faz igual Datena. Datena ficou falando por anos que seria candidato. Foi candidato, o que aconteceu? Não aguentou a pressão. Sucumbiu no primeiro debate pro Pablo Marçal. Tomou ali o apelido de Da Pena. E o próprio Pablo Marçal achou que ia vir de fora, acabou sendo escorraçado no primeiro turno. Se posicionou como candidato contra o Bolsonaro, mas nem com todo o dinheiro do mundo que ele tinha, ele conseguiu se viabilizar. Então nós temos que parar com essa palhaçada de algumas figuras achando que política é brincadeira de criança. Não, eu vou vir aqui bem intencionado e vou fazer política. Os caras não sabem fazer política, os caras não sabem fazer nada. É um desrespeito. E me incomoda porque a política, ela tem ali a sua parte séria, por óbvio, é uma coisa importante, mas eu gosto de ver a política como sendo o jogo jogado, eu gosto do jogo político. E quando eu vejo um boçal desrespeitando aquilo que eu gosto de ver, a arte que eu gosto de apreciar, isso me deixa fulo da vida. Mas o Bolsonaro ficou mais fulo do que eu, porque o Bolsonaro foi traído. O Bolsonaro, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, ficou surpreso com a candidatura do Gustavo Lima, porque dias antes do anúncio da candidatura, o Gustavo Lima conversou com o Bolsonaro e falou que a candidatura dele seria ao Senado, como já tem sido especulado há um bom tempo, até pelo Ronaldo Caiado, governador de Goiás. O Gustavo Lima estava negociando com o PL do Bolsonaro, com o PP do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, e também com o União Brasil, que é o partido do Caiado. O Gustavo Lima sairia como candidato ao Senado por Goiás. Só que esse anúncio, obviamente, inviabilizou qualquer tipo de candidatura do Gustavo Lima ou de filiação do Gustavo Lima no PL. Aliados do Bolsonaro estão especulando que seria um jogo casado do Gustavo Lima com o Ronaldo Caiado. Esse momento de lançar a sua candidatura seria para preservar o Ronaldo Caiado, que está cassado. O Ronaldo Caiado está inviabilizado, ele não pode disputar a presidência, porque ele está inelegível por 8 anos. Ele pode recorrer, pode fazer à vontade, o que ele quiser, mas nesse momento o Ronaldo Caiado está cassado. Não pode disputar nenhum tipo de cargo. Então o Gustavo Lima estaria segurando a vaga para o Caiado ou se projetando para conseguir uma negociação político-partidária mais vantajosa para ele, para poder disputar o Senado. A verdade que eu vejo com essa jogada do Gustavo Lima, essa traição que o Bolsonaro pegou no ex-presidente surpresa, é como eu posso dizer, o desprestígio do Bolsonaro. Ah, mas Gustavo Lima só é uma candidatura fake? Pode ser. Mas o Bolsonaro não sabia que isso iria acontecer. Então percebam que há um enfraquecimento do Bolsonaro. E nesse momento, o Bolsonaro não pode dar sinais de fraqueza, porque a grande discussão depois que houver a apresentação da denúncia contra o Bolsonaro vai ser o local do julgamento. Alexandre de Moraes quer julgar Bolsonaro na primeira turma para prender o Bolsonaro já em 2025. Bolsonaro quer empurrar o julgamento dele para o plenário, para que Cássio Nunes e André Mendonça peçam vistas e o julgamento se arraste para 2026, para confundir julgamento de Bolsonaro com campanha presidencial. Para o Moraes manter o julgamento na primeira turma, é necessário que o Bolsonaro seja enfraquecido politicamente, para não ter força, para não ter pressão. Se o Bolsonaro estiver fortalecido, o julgamento vai para o plenário. Então vai ter esse embate jurídico e político também. Essa jogada do Gustavo Lima, ou esse anúncio, mostra que o Bolsonaro está muito enfraquecido. É mais um elemento de enfraquecimento de Bolsonaro que se torna evidente nesse momento, que ele não poderia dar demonstrações de fraqueza como ele está demonstrando. Ele não foi aposto do Ricardo Nunes, um elemento de fraqueza, e agora o anúncio do Gustavo Lima, que era um apoiador de Bolsonaro, é um outro elemento, mostrando que o Bolsonaro vai ter um péssimo 2025 e já está tendo.